Flamengo tirando peça-chave do Palmeiras? Vamos falar sobre isso. Internacional voltando atrás, várias outras notícias do Flamengo. Hoje é dia de Ninho do Urubu. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sino da notificação. Deixa o teu like se puder, seja mesmo. Se não puder, tá tudo bem, meu parceiro e minha parceira. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Mais um dia de treino no CT Ninho do Urubu para o confronto de depois de amanhã contra a equipe do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, pessoal. Pois é, tá chegando a hora, Flamengo e Grêmio às 4 horas da tarde de amanhã. Inclusive, torcedor rubro-negro, hoje teremos aí algumas atividades específicas no CT Ninho do Urubu. O meio-campista Saul Niguez, né? O Saul Niguez, enfim, como fala aí, não sei direito, vai dar uma entrevista coletiva à imprensa, tá? O Gordola tá lá no CT Ninho do Urubu, ou já saiu, depende da hora que você tá assistindo esse vídeo, vai ser transmitida ao vivo pela Pedrão RNTV e vou publicar lá no Pedrão Oficial também. Enfim, no vídeo da tarde a gente repercute essa entrevista do meio-campista do Flamengo que tá abalando corações rubro-negros com o seu jogo elegantíssimo no meio de campo, com o Jorginho jogando assim, realmente o absurdo. Vai ter uma entrega de uma placa, não plata, Gonçalo Plata é outra coisa, tá? Negócio de gol de plata é lá no Beira-Rio, também na Arena do Galo. Entrega de uma placa ao De Arrascaeta pelo recorde de assistências no Campeonato Brasileiro, o jogador com mais assistências na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, e também teremos aí uma homenagem ao time sub-20 do Flamengo pelo título mundial. O time profissional do Flamengo vai homenagear a equipe sub-20 do Flamengo, então vai ser bem legal, vai ser bem bacana aí os atletas sub-20 serem homenageados pelos profissionais. Isso dá ali uma motivação, digamos assim, né? Um orgulho por parte desses garotos que fizeram história com a camisa do Flamengo. A gente vai poder acompanhar tudo isso na Pedrão RNTV, beleza? Minha galera, negócio é o seguinte, tá? Existe uma disputa na lateral esquerda do Flamengo pela titularidade para esse confronto diante da equipe do Grêmio. Felipe Luiz ainda não definiu o substituto imediato de Alexandro. A tendência até que o Ayrton Lucas seja o titular, em função de que o Matias Vinha começou jogando, né, entrou no lugar do Alexandro após a lesão que ele teve diante da equipe do Vitória. O Ayrton Lucas e o Vinha buscam a oportunidade de se firmarem na lista de relacionados do treinador do Flamengo, Felipe Luiz, né? Meio que abriu uma brecha aí, o camisa de número 26 com essa lesão na panturrilha. A tendência é que a partir da próxima semana, no final da próxima semana, ele já realize o trabalho de transição para o gramado, até por se tratar de uma lesão leve na panturrilha que ele acabou adquirindo nesse enfrentamento diante da equipe do Vitória. O técnico Felipe Luiz já teve aí 2 sessões de treinamento e ainda terá mais 2, hoje e sábado, para definir o titular diante da equipe do Grêmio. Como Vinha retornou de uma grave lesão somente em junho, Ayrton Lucas era a opção natural para o Alexandro. Agora há uma concorrência direta entre os dois do Flamengo. Existia até um debate, né, nessa janela que o Flamengo está vivendo até o dia 2 de setembro, de vender algum desses laterais esquerdos, até porque o Flamengo possui 3 no elenco, mas meio que tá dando brecha, ele tá sendo útil o Flamengo ter esses 3 laterais esquerdos. Vale lembrar que teve aquele jogo, né, contra o São Paulo, que machuca o Alexandre, daí o Ayrton Lucas toma uma entrada na canela e aí tem que entrar o Matias Vinha no jogo. Inclusive ele é titular no jogo seguinte, ou então depois, né, contra o Bragantino. O Flamengo perde pro Santos, aí tem o Bragantino, e o Flamengo ganha do Bragantino com o Matias Vinha, né, atuando ali pela lateral esquerda, entrando na segunda etapa. Então meio que tá sendo útil. O Flamengo já descartou essa ideia de negociar um dos laterais, pelo menos nessa janela, e o debate para o ano que vem já é outro, né? Há 2 meses o treinador tem 3 laterais esquerdos à disposição e busca um equilíbrio, até mesmo
nos treinamentos, o Vinha chegou a ficar até de fora de determinados jogos do Flamengo em função disso aí, a ver como será essa situação para o Campeonato Brasileiro do próximo domingo, beleza? Flamengo voltando a jogar domingo às 4 da tarde, depois de muito tempo, ficou 2 meses, rapaz, aí sem jogar a última partida do Flamengo, domingo 4 da tarde, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque, beleza? Cara, a homenagem do Flamengo para o De Arrascaeta se dá muito em função também em relação à temporada gloriosa que o uruguaio vem tendo até esse momento, né? Agosto, estamos indo daí para setembro de 2025. Em 18 jogos, o uruguaio fez 11 gols e deu 10 assistências, pessoal. Ele tem, em 18 jogos no Campeonato Brasileiro de 2025, em 18 jogos do Brasileirão, 21 participações em gols, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de forma isolada, na minha opinião. Apesar do Caio Jorge ser o artilheiro, ele é o vice-artilheiro sendo meio campista, né? Nem é o cara que fica mais próximo do gol, apesar de no esquema do Filipe Luiz ele ficar ali bem próximo do gol. Cara, eu acho essa camisa do Zico aqui linda pra caramba, ó. Tem ele bem jovenzinho no Flamengo, carteirinha do Flamengo, né? Ele, quando começou, bem bacana realmente, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, meus amigos. A CBF escalou simplesmente o pior árbitro do futebol brasileiro para apitar Flamengo e Grêmio. Quem vai apitar é Paulo Zanovelli, ele que é árbitro do quadro de Minas Gerais, ele que vai comandar o Flamengo e Grêmio. Alguns torcedores do Flamengo estão associando, né, essa escala de arbitragem ao enfrentamento público que o Flamengo fez através de uma nota oficial contra a CBF, detonando a decisão da entidade de reduzir, né, digamos assim, as datas do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, por ter caído na Copa do Brasil, teria mais tempo, né, para se preparar para os jogos. Não vai ter, tá tendo agora, depois vai ser quarto domingo, o Flamengo avançando, lógico, na Libertadores, e tomara que avance. Infelizmente, cara, não tenho provas para falar disso, que eu sei que a CBF prejudicou o Flamengo, até porque a partir do momento que o Flamengo bota um time misto, tira o peso da Copa do Brasil, ele não sabia de que isso poderia acontecer, de depois, por exemplo, depois das quartas da Copa do Brasil, o Fluminense perdeu ontem, né? Coisa linda, coisa rica. No finalzinho do jogo, gol do Luciano Juba, né? Passe do Jean Lucas, né? Ex-Flamengo, detonando aí o Fluminense. Se o Flamengo soubesse ir, a Copa do Brasil depois só vai jogar em dezembro. Será que o Flamengo, de repente, não poderia botar mais força naquele jogo contra o Atlético Mineiro? Fica até, porque aí o Flamengo saberia, pô, mas aí vai ter mais tempo, né, para jogar essa competição. Então, em todos os sentidos, a CBF prejudicou o Flamengo. Agora, não tenho provas para falar que é isso, em razão disso, em função disso, deles escalarem o Paulo Zanovelli. É pior isso para o Flamengo, porque tira o ritmo de jogo do Flamengo. Ele apitou um jogo do Flamengo recentemente, Flamengo e Mirassol, 2-1 Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, e simplesmente marcou 36 faltas, gente. Olha que ele conseguiu a proeza de marcar 36 faltas no jogo. Flamengo e Mirassol, duas equipes que gostam de jogar e não são equipes violentas no Campeonato Brasileiro. Para você ter ideia, em 12 partidas apitadas no Campeonato Brasileiro 2025, o Zanovelli marcou um total de 362 faltas, o que corresponde a uma média de 30 faltas por jogo. Numa análise de 59 jogos, ele acumulou 1.550 faltas por jogo, uma média de 1.550 faltas em 59 jogos, que dá uma média de 27 faltas por jogo. Cara, é impressionante esses números e isso é prejudicial ao Flamengo. Para traçar um paralelo, o Esteban Stoic, uruguaio que apitou Flamengo Internacional no Beira-Rio, ele tem uma média de 10 faltas por jogo. O Zanovelli tem uma média de 30, né? Eu gosto de analisar, adoro olhar a escala de arbitragem, porque já dita mais ou menos o que vai ser o jogo. E é um jogo até bom,
pro Mano Menezes, pro Grêmio, para quem sabe tentar tirar a diferença aí que tem da equipe gaúcha para o Flamengo. A ver se isso vai prejudicar. O Flamengo tem condições de vencer independentemente disso, mas é ruim. O jogo fica ruim, o jogo não fica jogado, fica um troço assim horroroso. Enfim, o Flamengo tem que ter atuação nos bastidores da CBF para ficar ligado nesse tipo de escala de arbitragem. O próprio Cruzeiro aí, né, contratou o Gaciba. Né? Nunca vi isso. Um clube contratar um especialista em arbitragem para ir atuar nos bastidores da CBF. Enfim, um cara que conhece a galera ali da CBF. Enfim, pessoal, o Neto simplesmente se rendeu ao Flamengo. Pois é, famoso por sempre tecer críticas ao Flamengo, ele falou o seguinte: ninguém mais nesse país vai ganhar o Brasileiro e a Libertadores. Talvez a Copa do Brasil, que é diferente, dá para o São Paulo, para o Corinthians, para o Santos, sem isso esquece. Uma opinião sobre o Flamengo. Enquanto o Corinthians, Santos, São Paulo, Internacional, Grêmio, Ceará, Fortaleza, todos, ou vocês prestam atenção, ou o Flamengo vai ser igual o Bayern no campeonato alemão. De 12 títulos, o Flamengo ganha 8. O Palmeiras ganha 4 ou 5. Vai ser isso que vai acontecer nos próximos anos. Cara, se o Flamengo não cometer erros crassos, eu acho que Bayern é muito difícil. Os caras ganham quase todos os anos. Na Alemanha, e você tem uma discrepância ainda maior porque o Bayern consegue faturar em relação aos outros clubes alemães. O Palmeiras, por exemplo, ele investiu nessa temporada mais do que o Flamengo. O Botafogo, nessa temporada, investiu mais do que o Flamengo. O Flamengo é o terceiro maior investimento em contratações nessa temporada de 2025. A grande diferença é que as contratações do Flamengo foram certeiras, né, cara? Por mais que tenha o erro do Juninho no início da temporada, você tem aí o Danilo, que veio gratuitamente, tudo bem, tem luva, é salário, mas veio de forma gratuita, é reserva do Flamengo. O Jorginho de forma gratuita, livre, mas tudo bem que teve que pagar o jogador, as luvas. O Saul, a contratação mais cara foi o Samuel Lino, esse de fato o Flamengo gastou uma grana. Então, em relação ao Palmeiras, contratou Aníbal Moreno, tal de Martínez lá, são jogadores que nem tem comparação com Saul e Jorginho no Flamengo, que custaram um bom dinheiro pro Palmeiras, que antes da janela fechar ainda tem o Pitico chegando aí. Então, assim, eu acho que a grande diferença está na assertividade das contratações e no bom trabalho, lógico, o Felipe Luiz também vem realizando como treinador do Flamengo. O Abel, nessa temporada, é um time muito competitivo, mas não faz um grande trabalho, apesar de que a gente sabe como é que é o Palmeiras. Não tá jogando tão bem, pode ser que de repente aí pingue título, beleza? Flamengo se arma para a defesa de Bruno Henrique e Lucas Paquetá vira exemplo para o atacante. O jogador não perderá jogos logo após primeiro julgamento no STJD por denúncia de manipulação. A ver qual vai ser o resultado, né? O Jornal Globo até traz essa perspectiva, mas o julgamento está marcado para o dia 4 de setembro, às 9 horas da manhã. Ao meio-dia a gente já deve saber aí a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, acerca desse caso do Bruno Henrique. Torço demais para que ele seja decretado inocente, mas torcer é diferente da realidade. Vamos ver, porque eu não tenho opinião sobre nada. Ele é inocente até que se prove o contrário. Vamos ver aí a justiça, mas nada de aponta dedo, porque a gente viu o que aconteceu com o Lucas Paquetá. Galera, negócio é o seguinte: em entrevista à ESPN Brasil, responsável pela revolução nas categorias de base do Palmeiras, o diretor JP Sampaio confirmou proposta de Corinthians e Flamengo e revelou uma promessa a Leila Pereira, que teria ficado irada com a ousadia do Flamengo. E ele disse: eu recusei muitos clubes. Quando surgiu o Corinthians, eu falei para a presidente Leila: presidente, fique tranquila, não saio do Palmeiras enquanto você não sair. No ano passado, quando surgiu o Flamengo, ficou orgulhoso de ver o quanto me queriam, financeiramente e pelo prestígio. Mas ouvi, conheço todo mundo e quero sempre manter uma boa relação. Falei, obrigado por tudo, mas quando saí de casa, meu pai me disse só uma coisa: não desonre meu nome, o resto é com você. Então liguei para a presidente e disse:
Tô te ligando para cumprir a minha palavra. Ela respondeu: bom saber que ainda existem homens assim. Até 2027 estou no Palmeiras. É quando o meu contrato termina. Espero ficar ainda mais tempo. O Flamengo tentou a contratação do JP Sampaio, que é um dos grandes nomes aí das categorias de base no futebol brasileiro hoje, né? Revelou o Estevão, o Hendrick no Palmeiras, por mais que o Flamengo também revele bons jogadores. Saiu agora o Wesley para Roma, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, entre outros jogadores aí que têm saído vendidos. O próprio Matheus França, que foi para o Crystal Palace, por uma quantia menor de dinheiro. Mas eu acho meio ficar romantizando, sabe? Porque eu falei e não volto. Cara, contrato, pagou a cláusula, meu amigo, rompe o contrato e não tem. É a opinião dele também, né? Enfim, não quis vir, deixa que ele fique lá no Palmeiras e torcer para ir para que o responsável pelas categorias de base do Flamengo hoje realize um bom trabalho. Inclusive, o departamento de futebol de base do Flamengo, sob o comando do Alfredo Almeida, está prestes a oficializar uma parceria estratégica com o Tolentino Esportes de Itapitanga, na Bahia. A iniciativa é transformar o Tolentino em um polo rubro-negro para observação e captação de jovens talentos no Nordeste e no Norte do Brasil, fortalecendo a rede de prospecção do Flamengo. O Tolentino já se destacou na revelação de jogadores como Gabriel Magalhães, que atua pelo Arsenal, no Bremer, que jogadores da Juventus, jogadores que frequentam, né, a seleção brasileira. Informação do meu grande amigo Flazoeiro, em conjunto com o Flabase. Vamos avançando, que tem mais coisa pra gente conversar. Torcedor rubro-negro, meu amigo Lucas Bayer apurou a informação de que teremos mosaico 3D nos setores norte e sul para a partida diante da equipe do Grêmio, escudos personalizados do Flamengo no setor leste e um show no intervalo promovido pela mais nova patrocinadora master do Flamengo, a Betano. Alguns torcedores se demonstraram meio avessos a essa ideia. Pedrão ficar fazendo festa antes de um jogo, é sério, tem que entrar. Cara, fosse o Flamengo de outros tempos, eu ficaria até mais preocupado com essa espécie, digamos, de oba-oba. Com o Flamengo de hoje, não. Vejo um time concentrado, sem salto alto, entra ligado. Teve dado momento da temporada, contra o Central Córdoba, enfim, foi aquela atuação ridícula que a gente pôde ver do Flamengo, né, perdendo no Maracanã em função de salto alto, essa coisa toda, mas para agora não. Eu vejo um time mais concentrado, independentemente dos fatores externos, e é mais uma ação ali da patrocinadora para angariar dinheiro, sabe? Visibilidade, deve estar no contrato também, isso, né? Então a gente tem que respeitar o contrato que o Flamengo firmou com a patrocinadora, enfim, não vejo problema aí nesse sentido. Internacional volta atrás e busca vender jogadores para fechar as suas contas. O clube do Rio Grande do Sul esperava avançar na Copa Libertadores e contava com a premiação da competição. Com a eliminação da competição, segundo o Correio do Povo, a diretoria colorada aguarda com certa ansiedade proposta por alguns de seus jogadores. Um desses jogadores é Vitão, zagueiro do Internacional e que recentemente foi procurado pelo Flamengo. O Flamengo tentou a contratação do Vitão no início da temporada e agora o Colorado oferece o jogador ao Flamengo. Mas com a janela vindo aí, né, o final da janela, por mais que o Flamengo queira a contratação de um zagueiro, a diretoria rubro-negra, pelo menos nesse momento, não levanta essa possibilidade da contratação desse jogador. Tem que vender jogador mesmo, Internacional, até para vocês pagarem o Flamengo, porque até agora vocês estão dando calote no Flamengo em função da contratação do Thiago Maia e seguem contratando jogadores como se não houvesse amanhã. Tá aí o Alan Rodrigues, o Alan Benítez, eu sei de Internacional também, acompanho o Baldaço, a galera do Rio Grande do Sul. Enfim, não há nenhum jogador hoje inegociável no Internacional. Eles estão desesperados por essa venda, muito em função dessa eliminação na Libertadores. Você que está aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, seja membro do canal. Em breve tem vídeo exclusivo aí para os membros. Tamo juntão, saudações rubro-negras.